Olá pessoal, tudo bem? Boa noite para você. Agora 18 horas e 19 minutos, 18 horas e 19 minutos, noite de sexta-feira, sextou então, hein? 24 do mês de abril. Obrigado pelo carinho de todos vocês, pela companhia junto. Vamos juntos na nossa página do Primeiro Tempo, aqui pelo Facebook e também pelo canal do YouTube, assistindo o melhor do esporte, debates, opiniões, informações e notícias esportivas. É aqui com o nosso programa Primeiro Tempo, que já está no ar nesta sexta-feira, último dia útil aqui do mês de... último dia útil da semana, né? Dessa semana que está terminando amanhã, sábado, no final de semana, chegando aí também, então do mês de abril, né? Tá bom? Mês de abril tá indo embora também, né, gente? Mais um final de semana aí, tchau, né? E mais um feriadão semana que vem, não é verdade? Semana que vem, sexta-feira da próxima semana, 8 dias hoje, mais um feriado no Brasil. Olha, eu acho que o Brasil é o país que mais tem feriados no mundo. Faça uma pesquisa aí. A quantidade de feriados que tem nos Estados Unidos, a quantidade de feriados que tem no Paraguai, no Uruguai, não precisa nem ir muito longe, vamos aqui pertinho, na Argentina, no Chile. O Brasil deve ter uns 15, 20 feriados, né, gente, durante todo o ano. Eu não tenho nem noção de quantos feriados nós comemoramos no Brasil durante os 12 meses do ano. Eu sei que é muitos feriados, né? Tem muita gente que não gosta de feriado, eu sou um que não gosta de feriado. Mas quando tem um feriado, respeita-se a legislação, respeita-se o feriado e pronto, não tem o que fazer. Feriado é feriado, né? Eu já gosto mais então daquele dia santo, aquele feriado santo, como é o caso aí do Sexta-feira Santa, esses feriados santos religiosos, né? Mas, aí tem gente que fala que não gosta de feriado, mas quando chega um dia antes do feriado, ele está com a mala pronta para viajar para a fazenda, para o sítio, para a chácara, para Cuiabá, para o shopping, para o Pantanal, sei lá para onde. Ele fica bem louco, né? Fica bem louco. Some da cidade, por uns 3, 4 dias ninguém mais vê. Mas não gosta de feriado. É isso aí, gente. 18h21 agora para vocês conferir a hora certa. Boa noite, Sandra. Boa noite a todos. Estamos aí, gente, com mais um dia, noite de trabalho, né? Que agora o horário tá claro lá fora, mas já é 18 horas, né? Vamos lá, gente, mais esse dia, graças a Deus. Eu acho que lá fora tem sol quente ainda, né? Tá louco. Tá escurecendo agora. Já escureceu, faz um tempinho que já escureceu, faz mais de 15 minutos que entrou o sol aqui no Mato Grosso. Talvez lá no sul ainda tá tenha. Claro ainda. Tá claro, lá no sul, mas então. isso lá no sul, né? Nós temos no Mato Grosso. Aqui o sol já se escondeu atrás do monte. Já é noite. Bom? Já é noite, lógico que já é noite. Na verdade, 18 horas começa a noite, em qualquer lugar do Brasil. Mesmo que tenha sol, mas é considerado horário já noturno. Bom, pessoal, eu quero falar aqui, ó, do Araújo Consórcios. Você que quer fazer um consórcio, talvez você já tenha um consórcio, ou talvez você esteja pensando, planejando com a família de fazer um consórcio de moto, ou de carro, ou de casa, ou você que tem a sua fazenda, quer fazer um silo, está precisando fazer um silo novo, um silo maior, enfim, está difícil, vai através do consórcio. Através do consórcio você pode fazer também o consórcio do agro. O consórcio do agro veio para suprir essas necessidades. Às vezes não imediato, mas a longo prazo, coisa de 1 ano, 2 anos, 3 anos, se aquele silo que você tem lá dá para aguentar mais 1 ano, 2, então você faz um consórcio hoje, vai pagando, aí tem o lance, tem o sorteio, né? E você pode estar lá na frente sendo contemplado com uma carta a crédito para você construir o seu silo, os seus armazéns aí na fazenda, né? E se for consórcio de moto, você faz e na sexta parcela paga, você ganha um capacete de brinde, tá bom? Faça consórcio com Araújo Consórcios, com 25 anos de atuação. Araújo é referência aqui na nossa região, quanto o assunto é
planejamento financeiro inteligente, ajudando pessoas e empresas a conquistarem patrimônio sem pagar juros. Venha para Araújo Consórcios, em Lucas do Rio Verde. Pessoal, eu quero falar também aqui, aproveitando, né, do Romancini Supermercados. Romancini Supermercados, em 3 endereços, tem 3 Romancini Supermercados hoje dentro de Lucas do Rio Verde. Todos eles com o melhor atendimento, mercadoria de qualidade, preços especiais. Faça e comprove. Venha para o Romancini Supermercados você também fazer o rancho para o final de semana. E a Sandra traz as ofertas para este final de semana, sábado e domingo, no Romancini Supermercados. Sandra. Costela bovina está R$ 24,99. Aí tem cerveja Heineken Long Neck por R$ 6,79 a unidade. A cerveja Brahma Lata caixa por R$ 39,90. Colchão mole R$ 41,90. O pernil suíno está por R$ 15,49. Capa do contrafilé está R$ 35,99. O refrigerante Funada, nome, né, Zé? R$ 5,49. Essas ofertas vão até domingo. Zé. É até domingo então? Até domingo, gente. Hoje é sexta, dá tempo ainda de você ir lá. O mercado fecha às 7h30, 8 horas, né? E amanhã o dia todo, domingo até meio-dia então, né? Até meio-dia, mas sempre tem o Verdão, o Andero Verdão ali, que é o Expresso, como assim, o Expresso fica aberto até às 19 horas. Olha aí, ó. Que bacana então, gente. Romancini Supermercados, qualidades para valer, preços especiais de verdade e mercadoria de qualidade. Espero por você, dona de casa. Se eu fosse você, eu ia lá no Romancini agora comprar e economizar, tá bom? 18h25 agora, gente, 18 horas e 25 minutos, só dizendo que na próxima segunda-feira a Copa Binotti Sicredi de futsal, na categoria sênior, vai ter 2 jogos pela encerramento da fase de classificação. Pela fase classificatória, na segunda-feira, 19h30, no ginásio Pimpão, Independente, Portal Veículos, contra o Maicon Ferri Companhia Limitada. Às 20h30, Binotti e Gianesini contra Mercado Primavera. Tá bom? Esses 2 jogos aí para encerrar a fase de grupos, a fase de grupos e a fase classificatória, né? Da Copa Binotti Sicredi de futsal categoria sênior, beleza? Gente, falar da Copa do Brasil aqui um pouco. A Copa do Brasil, a 5ª fase da Copa do Brasil, os jogos de ida terminaram ontem. Ontem então terminou toda essa fase dos jogos de ida da Copa do Brasil. Aqui temos os resultados dos jogos de ida da 5ª fase, que começou na terça-feira, gente. Botafogo 1, Chapecoense 0, São Paulo 1, Juventude 0, Grêmio 2-0 no Confiança, Paysandu perdeu para o Vasco de 2-0, o Barra de Santa Catarina perdeu para o Corinthians de 1-0, já para os jogos da quarta-feira, Goiás e Cruzeiro ficaram no empate em 2-2, o Bahia perdeu em casa para o Remo de 3-1, o Santos e o Curitiba empataram em 0-0, o Fortaleza venceu o CRB por 2-1, o Atlético jogando em casa, mas também jogou em casa, mas fora de casa, jogou no Orlando Scarpelli em Santa Catarina, foi vendido esse jogo, mando de campo do Atlético, mas vendeu o jogo lá para Santa Catarina e perdeu para o Internacional de Porto Alegre por 2-1. O Flamengo fez 2-1 no Vitória e o Red Bull Bragantino empatou com o Mirassol em 1-1. Ontem, quinta-feira, a 5ª fase, jogos de ida, encerrou-se com Atlético Mineiro 2-1 no Ceará, Palmeiras 3-0 no Jacuipense, Atlético do Paraná e Atlético Goianiense empataram
na Arena da Baixada em Curitiba em 0-0, e outro 0-0 foi para Operário de Ponta Grossa no Paraná contra o Fluminense Carioca, Fluminense do Rio de Janeiro. Esses foram os jogos de ida da quinta fase da Copa do Brasil, tá bom, gente? Agora os jogos da volta vão acontecer dias 12, 13 e 14 de maio, que serão os jogos da volta. Aí o seguinte, gente, a Copa do Brasil, essa fase foi 2 potes, pote A e pote B. Agora a próxima fase vai haver sorteio também, dos confrontos e dos mando de campo. Só que não tem 2 potes, é só um pote. Vai todo mundo para dentro daquele pote e vai tirando, vai tirando. Aí, dependendo da dupla, por exemplo, a dupla Grenal passando, que eu imagino que sim, o Grêmio ganhou em casa 2-0, vai fazer o jogo da volta lá, mas o Confiança, na minha opinião, não tem bala na agulha para eliminar o Grêmio. Mesmo jogando em casa, vai ter que fazer 2-0 para levar para os pênaltis ou 3 gols de diferença, é muito difícil. Mas enfim, jogo é jogo, né? E o Inter joga em casa contra o Atlético, venceu por 2-1 o jogo de ida e agora faz o jogo no Beira-Rio, com certeza vai passar. Poderemos ter na sexta fase, ou chamada de sexta fase, mas também conhecida como oitavas de final da Copa do Brasil, um clássico Grenal. Só para dar um exemplo, que pode acontecer clássicos grandiosos na Copa do Brasil a partir das oitavas de final da sexta fase da competição. Podemos ter aí um Fla-Flu, podemos ter um Palmeiras e Corinthians, enfim, né? Pode acontecer clássicos. Eu torço que não dê Grenal. Eu torço que não dê 2 Grenais, né? Eu torço que o Inter pegue sei lá quem e o Grêmio pegue o Flamengo, né? Ou o Inter pegue sei lá quem e o Grêmio pegue o Palmeiras. É isso que eu quero, estou torcendo para que aconteça isso. Tá tudo certo lá no Rio Grande do Sul se acontecer isso, né? Brincadeiras à parte, aí o bicho vai pegar, porque aí as oitavas, é 16, né? As oitavas são 16 equipes, vai ficar tudo num pote só e vai saindo. E o sorteio vai acontecendo, as bolinhas vão saindo. E depois tem o sorteio do mando de campo para ver quem leva o segundo jogo para casa. Tá certo, gente? Então é isso aí de Copa do Brasil. Só que as oitavas da Copa do Brasil, elas vão ser disputadas só depois da Copa do Mundo. Então as oitavas da Copa do Brasil serão disputadas em agosto, tá? Então nós temos agora os jogos de volta da quinta fase, que são 32 equipes que estão agora na Copa do Brasil, né? 32. Essa fase, os jogos de volta serão nos dias 13, 14 e 15 de maio, agora ali na frente, loguinho ali. E aí vem o sorteio na CBF, tá? E aí os jogos de ida das oitavas de final vão acontecer só em agosto, depois da parada da Copa do Mundo, após Copa do Mundo. Então, minha gente, muita coisa pode acontecer, porque tá todos os clubes, todos é muita coisa, né? Mas assim, os principais clubes do futebol brasileiro hoje, pelo menos os clubes da Série A, todos estão monitorando contratações. Todos estão indo em busca de reforços para os seus elencos para depois da Copa do Mundo, no retorno do Brasileirão. Então quem está mal no turno do Brasileirão hoje, pode melhorar lá na frente, porque a arrancada final para sair da zona do rebaixamento, para brigar por título, para brigar por vagas de torneios internacionais, seja a Libertadores ou a Copa Sul-Americana, vai ser no retorno do Brasileirão. Até lá os clubes vão empurrando com a barriga, vão misturando Copa Libertadores, Copa do Brasil com o Sul-Americana, com o Brasileirão, e vão fazendo aquele bolo, vão administrando do jeito que dá, né? Agora, depois vai haver as contratações, né? Por exemplo, o Flamengo vai anunciar nos próximos dias o zagueiro Barbosa
do Botafogo. Xerifão. O Flamengo não, perdão, o Palmeiras. Quando eu falei Flamengo, entendam o Palmeiras, tá? O Palmeiras da Leila Pereira vai anunciar nos próximos dias agora, talvez já semana que vem, a contratação do zagueiro Barbosa. É um argentino que joga no Botafogo, zagueiraço, vai jogar amanhã contra o Inter. Tá? O jogo do Inter amanhã contra o Botafogo vai ser no Mané Garrincha, em Brasília, às 17 horas, às 18 horas de Brasília, 18h30 de Brasília, 17h30 aqui para nós no Mato Grosso, tá bom? Informação para vocês. Então, o Palmeiras está indo em busca de jogadores. O Flamengo vai contratar também. O Grêmio também vai contratar. Quer dizer, todos os clubes da Série A, pelo menos os top 15, né, vão contratar, vão reforçar seus elencos. O Inter está anunciando e falando que vai trazer 4 reforços. Monitora, negocia, busca e já tem algumas negociações avançadas, pelas informações que eu tenho lá de Porto Alegre, que o Inter está em busca de 4 reforços para o segundo semestre, para quando abrir a janela de transferência internacional em julho. A Copa do Mundo termina num dia, no dia seguinte abre a janela para contratações e inscrições de novos jogadores para o futebol brasileiro. Essa é a verdade, tá bom? Então todo mundo vai chegar nas oitavas da Copa do Brasil, todo mundo é muita gente, mas os que estão na Copa do Brasil e os que estarão nas oitavas vão chegar, muito provável, com reforços. Palmeiras vai chegar com Barbosa, não sei mais com quem, Flamengo vai chegar não sei com quem, Grêmio, Inter. Então vai todo mundo se reforçar para essas oitavas da Copa do Brasil. E também para quem está com problema no Brasileirão, problema de zona de rebaixamento, de não quer cair, quer se livrar da zona do rebaixamento, quer evitar o rebaixamento. Então vai também para o mercado. Todos os clubes vão para o mercado, e para o mercado aqui da América, né? E vão se reforçar. Então assim, a gente vê essas negociações acontecendo. O Cruzeiro vai contratar, Atlético Mineiro também já está prometendo contratar. Está todo mundo monitorando atletas, conversando com os seus staffs, conversando com o próprio atleta, fechando já quase que um pré-contrato, fechando uma negociação verbal, né, assim, não documental, mas verbal, para na hora certa só bater o martelo e anunciar o jogador. Então está todo mundo fazendo esse trâmite agora, essa fase de monitoramento e de aproximação do jogador através do seu empresário, do seu staff, enfim, né? Então o segundo semestre promete um futebol brasileiro mais forte, mais qualificado e mais reforçado, e os clubes vão chegar mais forte na Copa do Brasil, nas oitavas, quem ainda estiver lá, e no próprio Campeonato Brasileiro, e por que não na Libertadores da América, e por que não na Sul-Americana também, né? Tá bom, gente? Então é isso aí, futebol brasileiro vai ser reforçado. Como também, eu estou falando aqui só de uma mão que vai, né? Que é as contratações que vão chegar para os clubes. Mas não podemos esquecer que vai sair jogadores na janela do meio do ano também para clubes do exterior, clubes europeus, clubes até mesmo aqui da América, ou talvez do continente asiático, né? Arábia, Liga Árabe, Japonesa, sei lá. Por exemplo, o Boca Juniors está monitorando e está conversando e está querendo contratar o Rocher, que é o goleiro titular do Internacional, agora está machucado, está sendo recuperado no departamento médico, e é o goleiro titular da seleção do Uruguai. Alguém pode dizer assim, não, ele não é mais titular. O Rocher só não será o goleiro titular da seleção uruguaia se ele estiver machucado. Senão ele vai ser sim, porque o Bielsa, o El Loco, técnico da seleção uruguaia, deu uma entrevista agora, uns dias atrás, na imprensa uruguaia, e essa entrevista rodou também no Brasil, em alguns canais, dizendo que ele chamou Muslera
porque é um goleiro que foi titular, deu muita alegria para o Uruguai, é um goleiro de respeito, experiência, tradição, mas o titular é o Rocher. Mas ele vai estar na Copa do Mundo muito provável também como segundo goleiro, o Muslera, que para mim ainda é um bom goleiro e foi goleiro titular da seleção do Uruguai por muito tempo. Depois que o Rocher chegou, até porque o Rocher é mais novo que ele, né? Mas o Rocher não vive uma fase boa no Internacional há muito tempo, todo mundo sabe disso, quem é colorado sabe, quem acompanha o futebol do Rocher, do Internacional, sabe que o Internacional está tendo um problema sério de goleiro já faz uns 2, 3 anos. E o Rocher está jogando mais com a marca, com o nome, do que com o futebol propriamente dito que ele vem entregando, né? Mas mesmo assim o Bielsa ainda confia nele e acredita nele, deposita nele e falou que o Rocher é o goleiro titular da seleção uruguaia. Pode lá na frente acabar não sendo por questões de lesão, ou talvez comece a ser o titular e aí não vai bem, aí o Bielsa vai trocar. Mas a princípio é o Rocher. E o Rocher está nos planos e no radar do Riquelmes. O Riquelmes é o presidente do Boca Juniors, né? E o Riquelmes e o Boca estão na Libertadores da América. E é o melhor time da Argentina hoje. E eles estão no radar, eles estão, não é negociando, mas já conversaram com o staff do Rocher, ver a possibilidade do Rocher parar no Boca Juniors agora, depois da Copa. Porque agora é tudo depois da Copa, né? Agora é tudo para depois da Copa. Então, tem as chegadas, mas também vai ter saídas de atletas. Isso não é só do Internacional, vai ter saídas de atletas do Grêmio, né? Vai ter saídas de atletas do Palmeiras, do Flamengo, com certeza. O Cebolinha, por exemplo, deve deixar o Flamengo no segundo turno. No meio do ano, o Cebolinha tem uma conversa em andamento com o Grêmio. O Cebolinha se identifica muito com o Grêmio. E ele tem interesse de voltar para o Grêmio, até porque no Grêmio o Cebolinha é rei. O Cebolinha no Grêmio veste a 7 ou a 11 e sai jogando. No Flamengo não, no Flamengo ele é banco, né? E ele quer jogar. O jogador se sente bem jogando. E o Grêmio quer o Cebolinha. E o Cebolinha tem o perfil e tem a cara do Grêmio. Então há uma negociação também de Grêmio e Flamengo pelo Cebolinha. E o Cebolinha já demonstrou interesse de jogar no Grêmio. Inclusive parece que tem até salários já acertado com o Cebolinha. Então assim, e por outro lado, o Grêmio tem o problema do Arthur. O Arthur Meia, que pertence a um clube italiano, está emprestado, vai ficar no Grêmio. O Grêmio tem que comprar o Arthur. É muitos milhões de dólares. O Grêmio tem dinheiro para comprar o Arthur. Então está esse impasse criado lá na arena do Grêmio. E o Grêmio está tentando, através de apoiadores, de pessoas que estão botando dinheiro no Grêmio, para equalizar esses valores e comprar o Arthur, o meia, volante Arthur, que é um baita jogador, muito bom jogador, né? E então, assim, se o Grêmio não contratar, não conseguir renovar o contrato, nem que seja por empréstimo, o Arthur no meio do ano agora vai embora. Vai embora. Até porque vence o contrato de empréstimo que o Grêmio tem com o Arthur e o Arthur tem que se reapresentar no clube dele lá na Europa. Então essas negociações já estão fervendo, já estão borbulhando. O mercado do futebol brasileiro não está parado não. Está borbulhando, está borbulhando. E muita coisa vai acontecer aí dentro do mês de maio e junho, né? Porque a janela abre em julho. Eu não sei qual o dia da decisão da Copa do Mundo, não estou lembrado bem a data, qual o dia que termina a Copa do Mundo, mas o dia que terminar a Copa do Mundo, o jogo final, o jogo do título da Copa do Mundo, no outro dia já abre a janela de transferência de jogadores. E aí já pode haver aquela migração, né? Jogador indo, jogador voltando, outros indo, outros vindo e outros voltando, porque voltando eu falo para aquele jogador que é brasileiro, que foi embora e agora volta. Vindo é aquele que nunca veio, que está vindo pela primeira vez para o Brasil. Indo é aqueles que estão indo embora, deixando o Brasil para jogar em outras ligas, né?
Então é isso aí de futebol brasileiro para vocês neste momento. Eu quero falar agora da Série D do Campeonato Brasileiro, que é um produto CBF, né? Nunca esquecemos que as 4 séries são produtos legítimos, 100% produtos Confederação Brasileira de Futebol. Série A, Série B, Série C e Série D, a 4ª divisão do futebol brasileiro. Amanhã, sábado, nós vamos ter a abertura da 4ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. Os matogrossenses na 3ª rodada, o Aparecidense de Goiás perdeu para o Luverdense jogando lá em Goiás por 1-0. O Ceilândia venceu o União por 1-0. O Misto jogando em Cuiabá venceu o Operário de Várzea Grande, também em Mato Grosso, por 1-0. E o Primavera do Leste jogando em casa perdeu para o Gama por 1-0 também. Agora, a rodada de número 4, né? A rodada de número 4, deixa eu ir aqui para voltar. Até para sair, eu vou informar, a final da Copa do Mundo está marcado para o dia 19 de julho. Julho? É, domingo 19 de julho. Então dia 20 de julho abre a janela, tá pessoal? Dia 20 de julho abre a janela para inscrição de jogadores, para a inclusão de novos atletas nos campeonatos brasileiros, tá bom? 20 de julho, então, reabre a janela internacional, a janela do meio do ano, para contratações e inscrições de jogadores da CBF. E é ali que tudo vai acontecer. Bom, voltando para a Série D, a 4ª rodada, amanhã, sábado, 16 horas. União de Rondonópolis vai receber o Operário de Várzea Grande, é um clássico dos mato-grossenses agora, né? E o Luverdense aqui no Passo das Emas, às 5 da tarde de Mato Grosso, vai enfrentar o Primavera de Primavera do Leste. E às 17h30, o Goiatuba, lá de Goiatuba, estado de Goiás, vai enfrentar o Misto. Então, os 5 clubes mato-grossenses jogam amanhã. União e Operário se enfrentam lá em Rondonópolis, amanhã à tarde. E o Luverdense e o Primavera, mais 2 mato-grossenses, se enfrentam amanhã à tarde, 5 da tarde, aqui em Lucas, no Passo das Emas. E o Misto vai até Goiatuba enfrentar o time do mesmo nome, né? Isso pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. Esse final de semana dos mato-grossenses em atuação aí, né, gente? E o Luverdense joga amanhã, mais uma vez sem Raul Prata, né? Raul Prata também não estará em jogo, não estará em campo amanhã, devido à lesão sofrida contra o Brasiliense. O Raul Prata vem de uma recuperação, está entregue ao departamento médico, voltando aos poucos, e ainda não é dessa vez que o torcedor vai poder ver o Raul Prata em campo novamente. O jogo é amanhã, 5 da tarde, no Passo das Emas, contra o Primavera de Primavera do Leste, que amarga a lanterna no grupo A3, que é o grupo do Luverdense. Grupo A3 é o grupo do Luverdense e o Primavera é o lanterna da chave, então. Olha aqui, ó, pessoal, a classificação no grupo do Luverdense é assim, ó. Gama, 9 pontos, é o líder, Luverdense é o segundo com 7, o terceiro é o Brasiliense com 5, o quarto é o Aparecidense com 3, Primavera tem 1 e Umas não tem nenhum ponto, 0 ponto. Essa é a situação momentânea do grupo do Luverdense, grupo 3. No grupo 4, a liderança é do Goiatuba, 7 pontos, vice-líder Capital 6, Misto 5, Ceilândia 4, Operário e União 1 ponto cada um, tá bom? Essa é a classificação. Então, amanhã no Passo das Emas, o Luverdense, que é o segundo colocado, vai enfrentar o penúltimo colocado, que é o Primavera, com apenas 1 ponto na tabela de classificação, gente. Então, o que eu quero dizer com isso? Que o Luverdense tem que ir para cima amanhã. O Luverdense é o favorito, joga em casa, joga contra o penúltimo colocado do seu grupo, que não ganhou de ninguém, e tem o dever e a obrigação
de fazer 3 pontos em casa. Pode não fazer 3 pontos? Pode. Pode não vencer? Pode. O futebol tem tudo isso. O Internacional, há pouquinhos dias, perdeu em casa por 2-1 para o Mirassol, que era o lanterna do Campeonato Brasileiro. Foi lá e o Inter perdeu em casa no Beira-Rio com 30 mil torcedores no estádio. O futebol tem dessas coisas. Eu sempre falo aqui que o futebol não é uma ciência exata. E não é uma matemática onde no futebol 2 mais 2 às vezes não dão 4. Às vezes não é 4. Então assim, futebol tem dessas manhas e tem dessas coisas e você fica sempre com o pé atrás, né? Porque quando se fala em futebol, você sabe que o dirigente fala que o treinador está prestigiado, está garantido 30 minutos antes da bola rolar. Quando terminou o jogo, ele vai para a coletiva e diz que o treinador está demitido, né? Então o futebol é assim, todo mundo que milita no futebol está acostumado a saber como que funcionam as coisas no futebol brasileiro. E por falar em futebol brasileiro, gente, a Série A do Campeonato Brasileiro começa amanhã, a 13ª rodada de número 13. Amanhã, sábado, 25 de abril, 18h30, Botafogo Internacional. Esse jogo vai ser no Mané Garrincha, em Brasília. O mando de campo é do Botafogo. E aí o Botafogo, porque o Nilton Santos está interditado, vai ter show, não sei o que está acontecendo lá, que o Botafogo vendeu esse jogo para Brasília. E Botafogo Internacional, no Mané Garrincha. No mesmo horário, mais 2 jogos. Bahia recebe o Santos e o Remo recebe o Cruzeiro. Depois, às 21 horas, é a vez do São Paulo receber o Mirassol no Morumbi, em São Paulo. No domingo, vamos ter às 16 horas Corinthians e Vasco. No mesmo horário, o Grêmio recebe na Arena, em Porto Alegre, o Coritiba. Às 18h30, 2 jogos. Bragantino e Palmeiras. Atlético Paranaense e Vitória. E às 20h30 de domingo, 2 jogos. Fluminense e Chapecoense, Atlético Mineiro e Flamengo. Gente, dá uma olhada aí. Atlético Mineiro e Flamengo no domingo, 20h30, lá em Belo Horizonte. Jogão de bola aí então, né? O Internacional joga amanhã contra o Botafogo em Brasília. O Inter chegou hoje à tarde em Brasília, foi recepcionado com ruas de fogos pelos torcedores colorados de Brasília, do Centro-Oeste, e foi recepcionado por um grande número de torcedores colorados que estiveram lá no aeroporto em Brasília para receber o Esporte Clube Internacional. E o jogo é amanhã. E o Botafogo vive um momento muito, mas muito, eu até vou ler a nota aqui, né? Muito delicado mesmo, né, gente? Olha aqui, ó, o que está acontecendo lá com o Botafogo. John Textor não comanda mais a SAF, Sociedade Anônima do Futebol do Botafogo. O afastamento do americano, quem falava que o John Textor, ou pensava que o John Textor era europeu, está enganado. O John Textor não é europeu, ele é americano, é da América do Norte, ele é dos Estados Unidos. Foi determinado nesta quinta-feira, ontem, portanto, pelo Tribunal Arbitral da Fundação Getúlio Vargas, e será novamente analisado na próxima quarta-feira da semana que vem, quando haverá manifestação das partes envolvidas. John Textor assumiu o controle do futebol do Botafogo em março de 2022. Desde então, o time conquistou os títulos da Libertadores e do Brasileirão de 2024. Nos últimos meses, a SAF, comandada pelo americano, vive grave crise financeira. A dívida do Botafogo é de 1 bilhão. Passa disso, né, gente? É um pouco mais de 1 bilhão. Estou falando de bi, não estou falando de milhão, estou falando de bilhão. Então, assim, ganhou, parabéns, beleza, contratou
craques, contratou, vendeu, ganhou dinheiro, imagino que sim, né? 2024 foi o ano do Botafogo na América, ganhou tudo. Só que de 2022 para cá, o Botafogo se endividou, contraiu uma dívida de 1 bi, gente. Passa de 1 bilhão. Olha bem, 22, 23, 24, 25. Em 4 anos, o Botafogo contraiu uma dívida exorbitante de uma cifra acima de 1 bilhão de dívida. E o dinheiro que ganhou com o Libertadores? E o dinheiro que ganhou com o Brasileirão? E o dinheiro que ganhou com o Mundial de clubes? Aonde que foi esse dinheiro? E o dinheiro que ganhou com a venda do Luiz Henrique? O dinheiro que ganhou com a venda do Almada? O dinheiro que ganhou com a venda daquele outro menino lá, que é aqui de Cuiabá, inclusive aqui do Mato Grosso? Igor Jesus, que saiu valorizadíssimo do Botafogo, seleção brasileira e tudo mais. Cara, foram milhões. Aonde foi parar esse dinheiro? Então, assim, são coisas que não dá para entender, né? São coisas que não dá para entender como que acontece isso, né? Uma dívida tão grande e o John Textor não ter mais o comando. O John Textor já foi mandado embora, já foi chutado da SAF do Lyon, da França. Foi chutado. Tiraram ele de lá, não quero nem ver ele mais lá. Mas o Lyon tem uma dívida com o John Textor, mas também não paga, né? Então, assim, é aquilo que eu falei antes do futebol. Não só no Brasil, mas no mundo, o futebol não é uma ciência exata e no futebol não existe uma matemática que fecha. Que os clubes vivem numa bolha, os dirigentes de clubes acham que pode comprar e não precisa pagar. A prova é que aqui no Mato Grosso, o Cuiabá tem 800 mil reais para receber do Grêmio, lá do Rio Grande do Sul, Grêmio de Porto Alegre, o famoso Grêmio, imortal, tricolor, né? Que não paga o coitado do Cuiabá, 800 mil reais, não dá 1 milhão de reais, 800 e pouco, não paga. Compraram o PP rodou o Brasil, voltou para Cuiabá, está jogando no Cuiabá de novo, e o Grêmio está devendo o PP. Aí contratou o Arthur, contratou não sei mais quem, por um rio de dinheiro, mas não é capaz de pedir 800 mil pro Marcelo, da Marx Pan, para pagar o Cuiabá. E acho que não precisa pagar, ou paga quando quer, como pode, tá tudo certo. Parece que o futebol é brincadeira, parece que só tem nó cego no futebol. Claro que não, tem gente séria no futebol, mas tem muitos dirigentes que brincam de fazer futebol. O Santos, todo poderoso Santos, de Pelé, de Neymar, de Robinho, não sei lá mais de quem, também está devendo 18 milhões de reais para o Cuiabá. É do Joaquim, né? É o jogador que passou. Não é Joaquim, é outro nome. Não lembro agora. E não paga o Cuiabá. Mas por que não paga? Cara, os caras compraram o jogador do Cuiabá, Acho que é levaram para o Santos, o menino estourou lá também, jogou muito. O Santos já vendeu para o exterior em dólares, né? Numa moeda muito mais forte que a nossa, ganhou dinheiro e não paga o Cuiabá. Aí o presidente do Cuiabá tem que ficar implorando, indo na mídia, na imprensa nacional e falar. Aí os caras do Santos ficam tudo burrinho, brabinho lá com o Cuiabá. A gauchada do Grêmio lá também estão tudo brabinho com o Cuiabá, porque o Cuiabá está cobrando. Ah, mas então não pode cobrar, quem deve não quer pagar. Cara, se você pediu dinheiro, pague, no mínimo. Se você comprou um jogador de alguém, paga. Comprou o jogador, levou o jogador, vendeu o jogador, ganhou dinheiro em cima da negociação, e aí não paga.
O Grêmio é 10 vezes maior que o Cuiabá, o Santos é 10 vezes maior que o Cuiabá. Para ficar com essas picuinhas de não pagar 18 milhões. 18 milhões de reais para o Santos não é muita coisa, gente. Já deveria ter pago. E o Grêmio é 800 mil reais que deve para o Cuiabá e não paga. Aí o presidente do Cuiabá vai para a imprensa e cobra, eles ficam bravos. Então assim, o futebol tem dessas coisas, né, gente? Parece que o futebol vive uma bolha à parte da sociedade. E acho que pode comprar e pagar, se pode, quando deve, quando pode, quando quer, né? Então é complicado. E o Botafogo vive um dilema. Agora afastaram o John Textor e quarta-feira da semana que vem vai ter um novo encontro, uma nova reunião, para definir o que vão fazer realmente. Assumiu um presidente do Botafogo agora. Tem um presidente que já foi presidente do Botafogo lá no passado, não estou lembrado o nome do homem agora, o dirigente, que reassumiu o comando do Botafogo. E aí isso respinga dentro do campo. Por exemplo, o Barbosa não quer mais jogar no Botafogo, o Barbosa já está acertado com o Palmeiras. A Leila só não anunciou ainda o Barbosa porque o próprio jogador, empresário dele, pediram para não anunciar. Mas muito provável que semana que vem o Palmeiras vai fazer o anúncio da contratação do Barbosa. O Arthurzinho, que se destacou no Bragantino, está jogando no São Paulo, estava no Botafogo, abandonou o Botafogo do nada e pegou a mala dele e falou: estou indo embora. Foi para o São Paulo. Então ninguém mais quer ficar no Botafogo. Botafogo é uma instituição muito grande, muito forte, muito tradicional, de muito respeito, de muita camisa, de muito peso, de história, mas corre um sério risco nesse momento e daqui a pouco fechar as portas. Não vai fechar porque o Botafogo entrou na chamada recuperação judicial. Botafogo fez recuperação judicial, então agora não paga mais ninguém, né? Não paga mais ninguém e vai tentar recuperar de uma forma ou de outra, fazendo uma nova SAF, vendo o que vai acontecer com o Botafogo. Então assim, está numa enrascada sem tamanho o Botafogo. Tá certo, gente? Enquanto isso, o Vasco da Gama, ainda continuando aqui falando dos clubes carioca, a Comebol suspendeu Renato Gaúcho por 3 jogos na Sul-Americana. A decisão foi tomada em processo disciplinar após ele não viajar para o jogo contra o Barracas Central na estreia da Comebol em Buenos Aires. A entidade havia aberto um protocolo logo na sequência do confronto na Argentina para analisar a conduta do técnico Renato Gaúcho. Então é o seguinte, a estreia do Vasco da Gama na Sul-Americana contra o Barracas Central na Argentina, o Renato Gaúcho simplesmente se deu o luxo de não viajar. Chegou no Pedrinho, que é o presidente do Vasco, e falou: Pedrinho, me deixa fora dessa viagem, eu estou cansado, eu quero ficar com a minha família, eu quero descansar, eu quero ficar aqui no Rio numa boa, jogando um futebol, dando um rolê na praia, botar meus óculos escuros, dar uma de Giannichini, né? Dar uma olhada aí pra mulherada na praia, tá? Eu não tô afim de ir para esse joguinho lá na Argentina, me deixa em casa, manda um auxiliar técnico. E o presidente do Vasco, Pedrinho, acenou positivo pro Renato, e o Renato não foi. Simplesmente isso, não foi, não alegou motivo nenhum, simplesmente não foi. Ignorou a competição, ignorou o jogo, desprezou o confronto e a própria competição em si, que isso é desprezo. Se tu tem problemas para resolver familiar, problemas extra o futebol, extra a tua profissão, eu concordo, aceito e acho justo você dizer: olha, eu não estou bem, olha, eu estou com um problema sério lá em Porto Alegre, sei lá onde, eu posso ir lá resolver esse meu problema, porque eu não estou com a cabeça nesse jogo, sem comentários. Agora, simplesmente não foi por não ir,
por não ir, por não querer ir, por simplesmente dizer, esse joguinho é muito paia, eu só vou me desgastar, cansar, eles podem ir lá e ganhar igual sem eu vou ficar aqui pela televisão, não vou. Aí é desprezo, sim senhor. E a Conmebol não brinca em serviço. A Conmebol não é a CBF. A Conmebol não é a Federação Gaúcha de Futebol. A Conmebol pune. E ela é rígida nos seus regulamentos e naquilo que ela pede que seja feito nas competições. Ela avisa todo mundo. Para isso tem o arbitral todo ano lá na sede da Conmebol. Então, quem não concordar, não entra na competição. O Renato sabia desse compromisso, que ele sabia que se ele não fosse ia dar problema. O Pedrinho sabia que se o treinador não fosse ia dar problema pro clube. E deu. A Conmebol julgou, entendeu ela, Conmebol, que o Renato fez pouco caso do jogo, da competição, do adversário, faltou com respeito, enfim, né? Desprezo total do treinador Renato. Mandou auxiliar. E a Conmebol puniu o Renato Gaúcho por 3 jogos. 3 jogos da Sul-Americana o Renato não poderá trabalhar. Justo, certíssimo. Mas a Conmebol não tem que se meter nos clubes. Claro que não. Ela não está se metendo. Desde que cumpra-se o regulamento que você, presidente de clube, assinou lá na reunião em Luque, no Paraguai. Lá na sede em Luque, no Paraguai. Você assinou lá, né? E a direção de futebol do Conmebol chegou para todos os clubes e falou: pessoal, cuide com isso, cuide com aquilo, tantos minutos de intervalo, tem que voltar para o campo, senão o clube vai ser punido, é 15 minutos de intervalo, se atrasar o árbitro vai relatar em súmula, depois vai ser punido o clube. Então você sabe como que funciona a Conmebol, você sabe as regras e a exigência da Conmebol. Tem coisas que a Conmebol falha? Claro que tem, e muita coisa que a Conmebol falha, deixa a desejar, que a gente sabe. Mas tem outras coisas que ela é enérgica. É um pouco demais? Pode ser também. Mas se ela tá que o treinador só pode não ir alegando motivos e comprovando esses motivos, né, você não tem que ir, porra, vai. O Renato era acostumado a fazer isso no Grêmio. Volta e meia o Renato resolvia de não ir num jogo do Campeonato Gaúcho lá no interior, ele não ia. Ficava no hotel em Porto Alegre assistindo o jogo pela televisão. Né? O Renato sempre foi aquele de mandar mais do que o presidente. No Grêmio o Renato mandava mais que o presidente. Era ele que contratava, era ele que dizia quem ele queria para jogar. Levava uns velhos para lá e botava a jogar e até dava certo, né? Então assim, aonde ele vai, ele quer fazer isso, ele quer mandar, ele quer se escalar, ele quer falar onde ele quer ir, onde ele não quer. Ele é um funcionário do clube, ele é um empregado do clube, ele é um seletista. Tem um contrato, mas tem que cumprir. E aí se o clube acha que ele não precisa ir, mas o desprezo é para a entidade que promove o evento. Então ele tinha que ter ido. As viúvas do Renato, na imprensa, principalmente na Globo, e nos canais da Sport TV, é cheio de viúva do Renato nesses canais, né? Cheio de apaixonados e apaixonadas pelo Renato Gaúcho e defensores do Renato Gaúcho. Acharam que a Conmebol exagerou, porque a Conmebol, porque não sei o quê. Né? Agora eu queria ver se fosse o técnico do Flamengo não ir num jogo da Libertadores da América, o que a imprensa iria falar? Ou fosse o técnico do Inter, por exemplo, não ir num jogo. O Inter e Flamengo no Maracanã, Campeonato Brasileiro. O Pesolano, não vou nesse jogo, quero ficar aqui em Porto Alegre, vou assistir o jogo na televisão. Manda meu auxiliar para lá, pode ser? Pode até que a CBF não fale nada. Mas que é chato, que é um desprezo, que é uma falta de respeito pela competição, pelo jogo, pelo torcedor, pelos próprios atletas. Pô, tu olha para o banco e tu não vê teu comandante maior ali. Tu vê um subordinado do comandante ali.
Tu vê um segundo, terceiro escalão, o cara lá. E o treinador bem bom em casa. Mas as viúvas do Renato, principalmente aquele povo da Sport TV, são viúvas do Renato, né? Eles amam o Renato, né? Então saíram em defesa do Renato. Coitado do Renato. Ah, o Vasco, não sei o quê. Não tem coitado coisa nenhuma. Tem que ser punido sim. E tem que ser punido, julgado e que sirva de exemplo para outros treinadores. Não, porque daqui a pouco vira uma exceção. Daqui a pouco o treinador do Palmeiras resolve não ir. Daqui a pouco o treinador do Santos resolve não ir. Daqui a pouco não sei quem não resolve não ir. Não, e aí? Vira putaria. Né? Então, eu acho que tem que punir mesmo. Tem que punir. Não é porque é o Renato. Podia ser o Pesolano, se fosse o caso. Tem que ir. A menos, ressalva aquilo que eu já falei lá atrás. Se há uma doença, um problema sério de família que o impede de estar lá, tudo bem, respeita-se e não se fale nada. Agora, simplesmente não ir porque, eu não vou, sem motivo nenhum. Se fosse um amistoso, um jogo festivo, um jogo de final de ano, um jogo sei lá o que, tudo bem, mas gente, abertura de um campeonato, né? E um jogo internacional, né? Tá bom? Tá aí. Gente, vamos embora então. Agradecer o carinho de cada um de vocês. Sandra, tchau pra ti e até segunda-feira às 18 horas com mais um programa Primeiro Tempo, né? Hoje é sexta-feira, estamos encerrando a semana aí, né, Sandra? Exatamente. Com a graça de Deus tudo andou bem, né? E então, segunda-feira vamos estar aqui com certeza. É isso aí, meu povo bom. Um abraço para você, meu amigo, minha amiga, pessoas queridas de todo o Brasil que sempre nos dão o carinho e a audiência do nosso programa Primeiro Tempo. Continue nos dando esse carinho, essa audiência, curtindo, compartilhando, comentando no programa Primeiro Tempo aí, a sua cidade. Comente, fale alguma coisa, né? Participe do nosso programa e a gente fica muito grato. Pedir a Deus, Nossa Senhora e São José, que abençoe a nossa família, a família de vocês todos e a todos que sempre nos assistem, nos dão o carinho da audiência aí, então, tá bom? Um abraço, bom final de semana, tchau pessoal e até segunda-feira. Poderosa, poderosa é você, poderosa, quero namorar com você. O dinheiro muda o tempo todo, mas tem uma coisa que não muda nunca. Há mais de 120 anos, toda transação financeira no Sicredi gera impacto social. Abra sua conta e faça parte. Acreditar no cooperativismo para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar. Vencemos as barreiras do tempo e nos firmamos em solos férteis de Mato Grosso graças à confiança do produtor rural. Com mais de 3 décadas de constante trabalho, a Agrobágio e suas filiais seguem focados na defesa de princípios éticos e em busca da satisfação de clientes e colaboradores. Brindamos as sementes que germinam desse trabalho, aos campos que se abriram e aos horizontes que ainda estão sendo explorados. A Agrobágio John Deere, há mais de 30 anos a melhor companhia do produtor rural. Vale a pena saborear o que o dia tem de mais gostoso, viver cada momento, sempre um mundo novo. Vale a pena desfrutar
tudo que faz bem, provar cada tempero e sempre mais além. Todo dia vale a pena, todo dia Del Moro e você, todo dia é alegria. Del Moro, todo dia vale a pena. Qual é o seu esporte preferido? É o futebol? É o basquete? Ou é o tênis? Seja qual for, na JD Esportes você encontra o que precisa para sua prática esportiva. Tênis, confecções e acessórios esportivos das marcas mais consagradas do mercado. Há mais de 20 anos oferecendo artigos esportivos e de uso casual. JD Esportes, seu esporte, nossa paixão.